recapitular. Cátia de Alcobaça, como é que foi a tua infância? Conta-me. Foi uma infância super feliz, simples. Eu só fui para a escola aos seis anos. Eu não andei na pré. A minha mãe não trabalhava, então andava com a minha mãe para todo lado. Sim. Andava de moto com a minha mãe. A minha mãe tratava de coisas da empresa, do meu pai, eu ia com ela para todo lado. Portanto, eu cresci sempre com adultos, ouvir adultos a falarem de coisas de adultos, de Sim. empresas, de coisas, e aquilo para mim era normal. Sim. Só tive um irmão quando tinha quase 7 anos. Ia-te perguntar isso, tens um irmão mais Portanto, novo. toda É a só um, minha- não é? É só um, sim, o João. Toda a minha infância, até aos 6, 7 anos, foi passada a ser filha única. Sofri um bocadinho quando ele nasceu, mas não me lembro. Para mim, eu era super feliz porque tinha nascido o meu irmão. Mas a realidade era outra, fazia grandes cenas de ciúmes. Mas a minha infância foi super feliz numa aldeia, uma escola primária super pequenina, em que nós tínhamos aulas todos juntos. Não sei se em Alpiar se era assim ou não. É, sim, sim. Mas imagina, primeiro ano tinha aulas com o terceiro, segundo com o quarto. Isso toda a não gente tínhamos. misturada, sim. Isso não tínhamos, mas toda a gente. Tínhamos poucos alunos. Sim. Então, Tu tinha que juntar todas as turmas para poder fazer uma aula? sim, Mais ou a menos. professora Sim. dividia-se, estávamos todos na mesma sala. Ok, Era assim uma coisa muito familiar. A minha infância foi super simples, mas super feliz. E como eu vivo numa aldeia, mas vivia perto da cidade, que era Alcobaça, a 4 quilómetros. É uma zona também que tem muita vida. Tinha também uma vida cultural intensa, Alcobaça, Nazaré. Foi uma infância, lá está, que eu recordo com muito carinho e não Isso é trocava por bacana. nada. Tu alguma vez Isso é fizeste o legal. Enneagrama? Agora saltei de assunto grandemente. No Eu fim sei. tens de fazer, não sabes porquê? Porque normalmente, e o Eduardo Turgal, que era um dos especialistas, sim. é um dos especialistas, dizia que os setes fazem sempre essa observação sobre a infância, que a infância foi a melhor infância de sempre, que é uma infância super feliz. Não quer dizer que não seja, mas eu acho muita piada porque lembro-me sempre A dele. minha infância, eu imagino alguém sorrir. Então Isso é bacana, isso é legal. eu sempre que penso em mim, estou tipo, Exato. fiz, estou aqui, aquela miúda que toda a gente gostava, mas muito, ao mesmo tempo também muito, às vezes eu fechava-me, porque era muito tímida, também Ok. tinha de combater isso, mas é um pouco maior, Sim. naquela fase de adolescente. Da adolescência. Mas pois. em criança, para mim, o meu mundo era ali, não é? Só via eu e os meus pais e os meus primos, a minha avó, os outros avós moravam um bocadinho mais longe, mas aquilo era o meu mundo e era um mundo feliz, em que eu não tinha assim grandes regras. Uma questão que eu tenho que fazer é, você falou que morava numa aldeia. Sim. Você sabe quantas pessoas tinha naquela aldeia? Porque a Inês falou de Alpiar, só quero Não, só ter uma ideia. a minha aldeia é pequenina, Mas sim. quantas pessoas tinha, você sabe, mais ou menos? Sei, 300 pessoas. Era bem pequeno. Ah, É tá. uma aldeia. aldeia, É sim. É porque a Inês falava de Alpiar. Quando ele começava a falar de Bragança Paulista, ele é de São Paulo, mas é de uma zona de São Paulo, interior de São Paulo, Isso. Bragança Paulista. E eu dizia, pois eu sou de Alpiarça, que é um concelho do distrito de Santarém. Ribatejo, não sei o quê. E eu, pois não faço ideia onde é que é. Sim, mas é pequenino. E lá, mas quão pequenino? Deve ser tipo Bragança Paulista. Eu, não deve ser. Bragança também Não é deve pequena, ser. Bragança. E ele, então quantas pessoas tem? Eu, 7 mil. Eu, então não, pois Bragança Paulista tem, sei lá, 70 mil, uma coisa assim. Sim, Não, sim. o meu concelho, o concelho de Alcobaça, é bem grande, Sim. tem bastantes pessoas, mas a minha aldeia é mesmo uma aldeia. Ok. É Aldeia quase uma, raiz, né? é uma comunidadezinha, percebes? É ali uma Ok, coisinha ok. super pequena. Legal. É uma rua. Sim, sim. Bragança É Paulista. uma rua É. e depois tem algumas travessas. Literalmente é Sim. isto. Carvalhal. Todo mundo conhece todo mundo lá, né? Na verdade, Claro, né? sim. Conhece todo mundo. E normalmente são primos, avós, tios, têm graus Ou de seja, toda a gente parentesco. se conhece, Sim. claro. É. Toda a gente Que sabe nas tudo de toda a fazendas de gente. Almeirim também quase toda a gente tem grau de parentesco com Sim, toda a sim, gente, sim, que é de onde eu nasci efetivamente. Mesmo que vás à cidade, tu conheces muita gente. Uhum. Olha, eu não sei quantos, eu não te vi há tantos anos. Mas quando a gente vai para Alpiar, também a gente conhece, quando a gente vai no mercado, conhece. Acho que toda vez que a gente foi lá, você conhecia alguém lá no mercado, né? Não teve, acho que nenhuma vez que a Inês foi lá e não conhecia alguém. Ou é amigo, ou é professora, ou. Mas conhecer mesmo ou alguém que te reconhece do Não, programa? conhecer Não mesmo. conhecer mesmo, sim. É. Alpiarça também é muito pequenina. Sim, sim, sim. E depois eu também participei em campanhas políticas e não sei quem em Alpiarça, então nas autárquicas e não sei quem então mais Sim, ou eu também menos. como fiz rádio em Alcobaça E era isso que eu tinha, sim, tinha amigos que são artistas lá, ou seja, as pessoas Ok. também já me conheciam mesmo antes de eu fazer televisão. Uhum. Portanto, sim, há muita gente que em Alcobaça também me conhece. Ok, legal. Então, e Alcobaça, uma criança super feliz, uma adolescente feliz, porém tímida aqui e ali. Rádio Cister. Sim, Como é que isso acontece? Como é que surge aí esse bichinho de jornalismo? eu acho que desde que me lembro que quero ser jornalista mesmo.
E os meus amigos acabaram sempre em Alcobaça por ser pessoas muito ligadas também a esta parte. Acho que as pessoas se atraem, não é? Sim. E houve uma vez eu era vice-presidente da Associação de Estudantes e fui falar à rádio do Dia Europeu Sem Carros. E quem estava a fazer programa era um dos meus amigos, que é o Emanuel Moura, fadista, enfim, anda aí muito, provavelmente já se cruzaram com ele. E o Emanuel estava a fazer programa, disse: olha, vem aqui domingo à tarde falar. O radialista que estava com ele também me achou imensa piada. E nesse mesmo dia, era Dia Mundial da Criança também, nesse domingo, havia uma feira em Alcobaça. Eu acabei a entrevista, tinha pai 15 anos. Era que eu ia perguntar a idade 15. Então, olha, queres ir lá abaixo ao Merco a fazer reportagem aqui para o nosso programa agora? E eu, está bem. Eu vou. Que legal, que legal. Eles deram-me um telefone, uns fones, um microfone e eu fui para a Feira das Crianças. Um barulho horrível, não se percebia nada no Eu ia falar direto. isso, porque Feira das Crianças deve estar um barulho, Era ó. num pavilhão, estás a Aham, imaginar? aham. Crianças aos berros, discotecas para crianças, tudo aos berros. Eu fui para lá fazer reportagem em direto aos 15 anos. Voltei para o carro, eu disse: mãe, tu ouviste? Eu fui fazer reportagem. Ela: sim, não só via nada. E a partir daí nunca deixei de ir. O meu amigo Yeah. convidou-me: olha, vem, gostaram de ti, vem cá no próximo domingo. Então lá fui, ia ter com o Emanuel, que era esse meu amigo, ia ter com quem estava a fazer o programa também, que ia mudando. Eu dava resultados de futebol das distritais, fazia reportagem em direto quando era preciso. Fiz tudo na rádio. Discos pedidos, Legal, que é meu. quando tu ligas para a rádio e eu quero ouvir agora, imagina, a Sim, música sim, da sim, sim, Anitta. Então, e quem é que quer dedicar? Isso, eu lembro. Ficava. Sim, eu lembro-me, eu Os lembro-me. canais namorada, assim, Sim, acontece sim, muito sim, no sim. Ah, Brasil. ex-namorada, nossa Não, senhora. não, no Brasil Não, é sempre assim, mas só mais dedicam a triste. A toda a todo tipo gente. de pessoas que tu Exato. possas imaginar. Até mesmo havia um casal muito engraçado que ela dedicava ao marido que estava preso. Ela ligava todos os dias. É mesmo? A dedicatória era sempre: beijinhos, amor, adeus, até amanhã. Porque ele estava a ouvir na prisão. Sim, Era um- Isso é amor de verdade. Isso é. Sim. Eu nunca me vou esquecer disto. E havia pessoas que nós já conhecíamos sem nunca as termos visto. Isso era incrível. Fiz notícias na rádio, fiz programas de dance music ao sábado à noite. Eu fiz tudo. Portanto, quando surge um personagem chamado Francisco Sena Santos, para ti não foi. Ai, o Francisco Sena Santos, já não vejo há anos. Eu também não. Eu nunca mais o vi. Acho que vi uma vez, mas não falei com ele. Foi assim uma coisa muito Para distante. quem não sabe do que é que nós estamos É a isso que eu ia falar. falar. Eu ia falar, quem que é o Uma Francisco? grande personagem da rádio. Uma grande personagem de rádio que tem uma curiosidade extraordinária, que o homem é médico, portanto ele estudou medicina e depois é que se dedicou Não sabia. ao jornalismo. Ele falou-nos isto de uma vez. Tu lembras-te de o Sena E Santos, era o nosso professor, desculpa, era o nosso professor de rádio na em faculdade. 2007, 2008, falar de podcast? Uma coisa que para nós era uma miragem. O que é isso? Ele falava como nós hoje estamos aqui a falar sobre podcast em 2007. Nós fizemos um podcast Sim, como Nós fizemos material de magazine, avaliação, sim. E que foi muito giro. Foi. Era um podcast, aquilo que nós tínhamos feito ali. Uhum. Que ele dizia que Legal. aquilo era o futuro da comunicação em rádio e até em televisão. Era um visionário. Visionário completamente. Uma pessoa que me marcou imenso e que dizia que eu ia ter um futuro nisso também. E não sei, a ti também te marcou, provavelmente. Marcou-me por outros motivos, por vários motivos. Primeiro porque foi com ele que eu descobri o encanto da rádio. Eu nunca tinha tido contacto com a rádio e foi com ele que tive esse primeiro contacto. E depois foi muito giro porque eu vi pessoas como tu a fazer as aulas dele e tu conseguias perceber perfeitamente quem é que tinha efetivamente jeito, quem é que ia efetivamente conseguir fazer uma carreira na área da rádio ou da televisão, mas na área de, enfim, falar para o público, não é? Que é diferente de escrever artigos, são coisas completamente diferentes. E porque foi o único professor que me fez motivar para me levantar às 9 da manhã para ir de facto a uma aula. Ele era motivador. Não, eu sei que A parece Inês não- estúpido, As mas é- aulas dele eram super concorridas. Mas a Inês não ia pra aula até o professor chegar. O professor chegou, ó, Inês, tem que ir pra aula. Aí começou a ir pra aula. Não, coração, ele era o único que me fazia ter vontade de me levantar cedo para ir para a Isso é faculdade. legal. Tem sempre professor que marca a gente, que Sim. realmente a gente quer ir pra Sim. aula dele, né? Eu adorava as aulas dele. Eram É. aulas até bem longas, não é? Eram. Eram para aí, 2 horas? Nem sei ou 3 mais, horas. acho que eram 3 horas. Eu lembro-me de estar ali e toda a gente queria estar ali, sabes? Não havia, acho que não havia mais lugares Sim, para as pessoas se no sentarem. estúdio, tudo sentadinho à Nós volta. íamos e líamos os textos e ele falava da tua voz. Ele falava com uma paixão. Sim. Tudo aquilo que o motivava, da rádio, da experiência dele. Pá, que tu ficavas só assim. E um shout-out também para o Nuno Portugal. Nuno Sim, Portugal, não é? Nuno Portugal. sim. Que era o assistente
do professor, pá, maravilhoso. Incansável, beijinhos, Nuno. Incansável, maravilhoso. Eu nunca mais o vi também, mas tenho memórias extraordinárias dele. Ele era super, aquilo era bom profissional e depois era super boa Dedicado onda e com toda a gente dedicado, também. sim. E super boa onda com toda a gente. Ele falava